Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o armar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiveram dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós precisamos do dom de discernimento. Reconhecer o que é de Deus e dizer eu quero, e o que não é de Deus, eu não quero. Os mestres da lei, que vieram de Jerusalém, disseram que Jesus está possesso por um demônio. Está errado. Porque o Divino Espírito Santo estava sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os mestres da lei faltaram discernimento, porque Jesus era o carpinteiro e ele estava falando coisas diferentes do que as leis daquele tempo. E os mestres da lei não eram abertos à mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E falaram uma coisa absurda. Jesus, possuído por um espírito mau. Nós precisamos do dom de reconhecer aquilo que é Deus e aquilo que não é de Deus. Muitas pessoas vão no espiritismo e ficam mal. E não sabem que é uma religião falsa. Porque o espiritismo nega que Jesus é Deus. Nega. Jesus é Deus. Não é um homem mais avançado, um dos maiores profetas. Jesus é Deus. E pelos frutos você conhece que o espiritismo, no fim, faz mal. Faz muito mal. Faz mal cair nas tentações. Faz muito mal. Quando você cai na tentação, você afasta-se de Deus. Sim. E diz, tchau, Jesus. Na infidelidade, quebrando promessas, promessa de batismo, ou promessa de casamento,
Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Pessoas que caem nos vícios, perdem a liberdade, é gula, é procura de prazer, é sexo, é bebida, é drogas. Isso não é de Deus. E a pessoa que peca fica uma pessoa rasgada, separado de Deus e destruindo a si mesmo e muitas vezes a família. Nós temos que reconhecer o que é de Deus, o que é da tentação do demônio. É muito, muito importante. Existe uma força de Deus que está em nós e nos reconhecemos, é Deus que está agindo. E podemos ficar cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Somos movidos por Deus. Mas existe uma força diabólica, existe. E o demônio toma posse de pessoas. E a pessoa fica cheia de egoísmo ou da força diabólica. E pode ser movida pelo próprio demônio. É um problema. É um problema. Agora nós temos que ser abertos ao Espírito Santo. E quem fecha a porta para o Espírito Santo, nosso santificador, não tem perdão. Porque é pela ação do Espírito Santo que pedimos perdão dos nossos pecados. Será culpado de um pecado eterno. Pelo contrário, nós nos abrimos totalmente ao Divino Espírito Santo. E Ele nos move, e Ele nos transforma, e nos dá uma vida nova, uma vida espiritual, cheia de Deus. Acontece que muitas pessoas, infelizmente, estão com anemia espiritual. E dizem que eu vou rezar em casa, não frequentar a igreja, não preciso não, porque eu faço as minhas orações. Infelizmente, casais que começaram bem, começam a se separar. Gradativamente. Materialismo, egoísmo, ativismo. E começa uma separação. E não estão bem. Não estão bem. A pessoa que estava bem, não está bem, porque cada vez mais está longe da força de nosso Deus infinito, todo-poderoso. O divino age no humano, se o humano está aberto à atividade, às moções do divino. O divino dá uma paz, dá uma força, uma consolação, um desejo para servir a outra pessoa. E o demônio vem causando confusão e atacando o ponto fraco de cada um de nós. E a pessoa gradativamente entra num estado de desolação, é levado a exagerar certas coisas, falta oração, falta comunidade, falta e começa a ter relacionamentos errados. E entra no caminho errado, que não é o caminho de nosso Deus. Quando vier a tentação, nós temos que usar autoridade e mandar embora. Mandar embora, com o preciosíssimo sangue de Jesus, eu mando embora as tentações de mim e da minha família e da nossa sociedade. Como é que reconhecemos Deus? O dom de discernimento pela paz. Jesus nos dá a paz dele, a alegria dele, uma consolação vem para cada um de nós. Como nós reconhecemos o caminho de Deus? Ele é o caminho. E pegamos o caminho.
E dizemos, eu vou ficar firme nesse caminho, não vou desviar. Não vou fazer um retorno. Ele diz, eu sou o caminho. Ele fala conosco a verdade, ele nos dá a vida dele. E como cada vez mais no caminho, ouvindo a voz dele, e cada vez mais a vida dele toma posse de cada um de nós. Outra maneira de discernir é pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortado e lançado ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é caridade. Amor divino. Vem de Deus. Um ânimo vem de Deus. Um sentido na vida, uma esperança vem do Espírito Santo. A fé cresce através da ação do Divino Espírito Santo. Começamos a ter o amor divino, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Tudo vem da ação do Espírito Santo. É muito importante. Sempre estar discernindo aquilo que é de Deus, eu quero. Aquilo que não é de Deus, eu não quero. E eu expulso pela vitória da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos de Deus, não é? Somos de Deus. E vamos continuar sendo de Deus, propriedade de Deus. E a gente fala no Pai Nosso, vem reinar sobre mim, vem a mim, vosso reino, vem tomar conta de mim. E cada vez mais o Espírito Santo age em nós. Cada vez mais convidamos o Divino Espírito Santo para nos possuir e dar força para cada um de nós. Como importante o Espírito Santo. Como importante, Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. Passamos a ser divinizados. Deus infinito, todo-poderoso, morando dentro de nós. O demônio vai tentar de toda maneira possível e imaginável, porque ele não quer a vinda do reino de Deus. Ele não quer a divina vontade. Mas nós sim, cada vez mais firmes no caminho, ouvindo a voz dele, e a vida dele entra em nós. Senhor, dai-nos o dom de discernimento de espíritos.